Eu quero estar meditando com os irmãos ler apenas um versículo. Vocês podem permanecer sentados mesmo. Efésios capítulo 6, versículo de número 11, versículo de número 10 e 11. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verso 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém. É do conhecimento de todos vocês que a nossa batalha, as nossas guerras, ela não acontece no mundo físico. As nossas batalhas acontecem no mundo espiritual. O resultado desta batalha é visto aqui na terra. É por isso que o apóstolo Paulo está trazendo essa informação à igreja, para que eles pudessem mudar a forma e a maneira em que eles estavam guerreando. A nossa batalha não é contra a carne e o sangue, ou seja, a nossa batalha não é física. A nossa batalha está no mundo espiritual, porque ela é espiritual. O apóstolo Paulo, ele usa essa carta aos irmãos de Éfeso, no capítulo 1 e 2, 1 e 2, ele trata também sobre essas demandas que a igreja tem e a maneira em que nós precisamos nos comportar. A maioria das nossas guerras, a gente às vezes tem muita dificuldade de vencê-las, porque nós estamos guerreando no campo errado. Nós estamos guerreando no local onde acontece o resultado. O nosso embate está no mundo espiritual. Eu falei aqui no domingo próximo passado que as nossas maiores guerras acontecem no campo da mente. Conflitos, situações, elas estão no campo da nossa mente. O apóstolo Paulo complementa isso em Filipenses capítulo 4, quando ele fala que nós precisamos de mudar a nossa forma de pensar. Nós temos que ocupar a nossa mente com pensamentos bons. Se não me falha a memória, é 4:8. Pensamentos bons, pensamentos de paz, pensamentos que engrandeçam o nome do Senhor. Quanto ao mais, irmãos,
tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então Paulo está dando uma receita para a gente. Uma receita para que a gente possa dormir bem, para que a gente possa ter uma vida mais leve. E agora no capítulo 6 de Efésios, ele está falando a respeito das nossas guerras, as nossas batalhas. Para que a gente possa ter sucesso nas nossas batalhas espirituais, nós precisamos vestir a armadura de Deus, que também não é física, é espiritual. É espiritual. O Salmos 91, no capítulo 1, Salmos 91, versículo 1, deixa eu ir lá nele. O salmista Moisés, ele traz algumas informações importantes para nós, quando ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente o descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Perceba que tanto Moisés quanto Paulo estão tratando exatamente da mesma situação. Moisés está dizendo: para que haja livramentos, para que você possa estar seguro, você precisa estar debaixo da sombra do Onipotente. O apóstolo Paulo já trata dentro da perspectiva da guerra. Então, mas você percebe que no versículo 2 de Salmos 91, o versículo está dizendo o seguinte: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio e Ele é a minha fortaleza. Ele é o meu refúgio e Ele é a minha fortaleza. Deixa eu explicar para você. O apóstolo Paulo está falando de guerras. Moisés está falando de proteção. Moisés fala da proteção, Paulo fala da guerra. Então eu preciso estar exatamente dentro desse contexto. Por quê? Porque se eu me proponho de fato a vencer as minhas guerras, se eu decido ser vencedor, porque também dá para a gente viver uma vida marrom, como diz por aí alguns, ou mais ou menos, vencendo uma, perdendo outra. Dá para viver assim. Mas na verdade o Senhor Deus nos chamou para ser vitorioso em tudo. Então eu preciso me posicionar para ser vitorioso em tudo. Então a primeira coisa que eu preciso saber é que eu preciso estar debaixo da sombra do Onipotente. Eu preciso estar no lugar de refúgio. Eu preciso estar na minha fortaleza. Onde é o meu refúgio e onde é a minha fortaleza? Debaixo da sombra do Onipotente. Lá é a minha fortaleza e lá é o meu refúgio. Depois que eu estou debaixo do refúgio, depois que eu estiver na fortaleza de Deus, eu vou me vestir da armadura de Deus para batalhar, para guerrear. E aí o apóstolo Paulo,
ele vai trazendo os elementos desta armadura que eu preciso estar revestido. Perceba que ele está dizendo que é revestir, não é vestir, é revestir da armadura de Deus. Para quê? Para estar firmes contra as ciladas do inimigo. Sabe por que muitas pessoas estão perdendo a batalha? É porque estão sem a armadura de Deus. E quando chega a cilada do inimigo, rapidamente ele vai cair. Rapidamente ele vai ceder às tentações que o inimigo propõe. É ligeiro. O inimigo tem várias ferramentas, ele usa das ferramentas que está à sua disposição, porém ele sabe também quais são os nossos pontos fracos. E ele atua exatamente naquilo em que eu sou mais vulnerável, naquilo que eu tenho mais dificuldade de resistir. É exatamente ali que ele ataca. Eu já disse para vocês aqui, o inimigo da nossa alma, ele é eterno, ele é espírito, ele não dorme, ele sabe exatamente quais são os pontos fracos. Ele conhece a minha família, ele conhece os meus antepassados, ele sabe qual é a fraqueza da minha família. Ele vai atuar exatamente nesses pontos fracos. E eu preciso saber dessas coisas, e eu preciso buscar estar debaixo da asa do Onipotente. Agora, existe um grande desafio para nós, porque para estar debaixo das asas do Onipotente, e estar guardado por Ele, eu preciso estar de acordo com a sua palavra. Eu preciso buscar mudar a minha vida e estar de acordo com os parâmetros que a palavra de Deus propõe a mim. A gente sempre, quando vai nesses locais públicos, por exemplo, quando a gente vai lá na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, ou você vai em qualquer outro órgão público, até o momento, você ainda vê uma Bíblia aberta, e via de regra, está nos Salmos 91, nos Salmos 23, está ali a Bíblia aberta, dizendo para todos como você precisa se comportar. O Salmos 91 está nos dando aqui uma dica, nos ensinando como nós devemos nos comportar no mundo espiritual, porque essa ação, o apóstolo Paulo, no capítulo 2 dessa mesma carta que nós estamos falando sobre ela, ele fala que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo. Se nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo, significa dizer que existe uma representatividade nossa lá no mundo espiritual. Para traduzir em miúdos, existe um Silas aqui, mas existe um Silas espiritual lá. Existe um Heber aqui, mas existe um Heber lá. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. E é em Cristo que nós travamos as grandes batalhas, que reflete aqui no mundo físico. Agora veja bem,
a maneira em que eu me comporto aqui reflete lá. Procura esse versículo para nós aí, Oséias, é Efésios, acho que é 2. A maneira em que eu me comporto aqui reflete lá. O apóstolo está dizendo que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. O apóstolo Paulo, no capítulo 6, versículo 11, está dizendo que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus para guerrear as guerras que são espirituais. Capítulo 3, 1:3. Nós precisamos saber disso. Agora, existe um outro desafio. Presta atenção nisso aqui. Nós lemos o Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Mas onde é que está o nosso desafio? Está exatamente na nossa visão. A maneira em que eu me comporto, a minha visão diz muito a respeito disso. Para onde você está olhando? É na visão, os seus olhos estão fixos na horizontal ou é na vertical? Porque se os meus olhos estão fixos na horizontal, então significa dizer que o meu comportamento, ele está de acordo com a visão horizontal. E lembrem-se que quando eu me proponho a fixar a minha visão espiritual na horizontal, essa visão não passa de uma visão de um homem carnal. Mas quando eu me proponho a levantar a minha cabeça e olhar, e visualizar as coisas olhando pela vertical, então a minha visão passa a ser uma visão de um homem espiritual. Então a maneira em que eu me comporto aqui reflete lá. Então eu preciso andar de cabeça erguida, olhando para cima. Eu preciso saber que as minhas batalhas não são vencidas no mundo físico, mas no mundo espiritual. Quem não se lembra de Jacó, a partir do capítulo 31 de Gênesis, quando ele está voltando para a sua terra natal. Só que antes ele precisava passar pelo Val de Jaboque para resolver um problema no mundo espiritual que havia acontecido no mundo físico há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, com ele e o irmão dele, Esaú. Jacó ele desce para o Val de Jaboque, fica a noite inteira guerreando com o anjo, mas ao raiar do dia, na aurora, ele consegue a vitória que ele tanto precisava, que aquela vitória não foi vencida no mundo físico, ela foi vencida no mundo espiritual. Quando ele sai do Val de Jaboque, levanta e começa a caminhar, o seu irmão logo o vê. E a Bíblia diz que Esaú saiu correndo e abraçou a Jacó e chorou copiosamente. Mas Esaú estava cheio de ódio. Mas a noite em que Jacó passou no Val de Jaboque, resolvendo a sua pendência no mundo espiritual, resolveu o problema no mundo físico. Pastor, não estou entendendo muita coisa. O que eu estou tentando dizer para você, se você quiser resolver suas coisas no mundo físico, você precisa entender que elas primeiro são resolvidas no mundo espiritual. Não dá para resolver ao contrário. Se resolve lá para resolver aqui. Porque a nossa batalha acontece lá, o resultado é aqui. Então eu preciso aprender a guerrear, eu preciso ter
postura de quem quer vencer. Agora, o meu comportamento aqui vai refletir lá em cima. Se eu estiver me comportando como servo de Deus dignamente aqui, significa dizer que o Silas que está assentado nas regiões celestiais em Cristo está vencendo. Está vencendo. Mas se o Silas que está aqui nessa terra está se comportando inadequadamente, não está tendo postura de um homem de Deus, de um servo de Deus, naturalmente estou sendo enfraquecido no mundo espiritual e naturalmente ou consequentemente estarei perdendo as batalhas espirituais. Eu preciso me posicionar. Eu preciso estar de acordo com aquilo que a Bíblia me ensina para que eu possa vencer. Vamos lá, pensa comigo aqui. A nossa vida parece que se tornou assim meio que um ciclo vicioso. Quando eu dobrei os joelhos aqui para orar, falar com Deus aqui no altar, o Espírito de Deus falou no meu coração: você está vivendo uma mesmice. Eu não estou vivendo novidade de vida. Por quê? Porque não estou andando de acordo com aquilo que a Bíblia me orienta. Cada culto precisa ser um milagre, precisa ser uma festa. Cada dia precisa ser e ter algo novo. Só que eu não estou experimentando isso, eu não estou tendo essa experiência. Porque o culto começa, eu venho para o altar, eu ouço os irmãos falar, ouço os hinos que os irmãos louvam a Deus, eu venho, ministro a palavra, mas vamos lá. O que é de novo que está acontecendo? Qual é a transformação que está havendo dentro de mim? Que intensidade eu estou tendo de presença do Espírito Santo? Qual é a experiência que eu estou tendo com Deus quando eu venho à igreja? Se eu não estou sentindo algo novo, se o meu nível de espiritualidade não aumenta, então estou vivendo uma mesmice. Eu não estou avançando. Pastor, vou perder o céu por isso? Não. Você não vai perder o céu. Mas é como se nós estivéssemos tendo acesso à mesa da comunhão, mas eu não tenho a boa vontade ou desejo de me erguer e ter acesso à mesa. Eu estou me curvando e tendo acesso às migalhas que caem da mesa do meu Senhor. Eu estou me contentando com o átrio, eu estou me contentando com as migalhas que caem da mesa. Deus tem tantas coisas boas para eu viver, Deus tem tantas maravilhas para colocar diante de mim, Deus quer me revelar tantas coisas, mas eu não me proponho a viver isso, porque é mais cômodo para mim viver uma vida tranquila e sossegada. Por que eu estou dizendo isso? Porque todas as vezes que eu me proponho a me aproximar de Deus, o inimigo da minha alma vai tentar me impedir.
Então é mais fácil eu ficar tranquilo, é mais fácil eu ficar sossegado. Por quê? Porque se eu quero me aproximar de Deus, se eu quero viver algo novo da parte de Deus, então você precisa se revestir da armadura de Deus, porque o inimigo vai se levantar. Se eu quero ter uma vida de intimidade, se eu quero mergulhar no oceano do Espírito, se eu quero navegar em águas mais profundas, eu preciso ter a consciência de que o inimigo vai se levantar. Porque não é de interesse de Satanás que você tenha revelação, que você tenha intimidade, que você viva em novidade de vida, que você viva cheio do Espírito Santo, que cada culto seja uma festa, que todo culto você sinta a presença real do Espírito. Não é de interesse de Satanás e de suas corjas, não é. E todas as vezes que eu me proponho a fazer isso, eu preciso ter a consciência que eu preciso revestir-me da armadura de Deus, porque o inimigo vai se levantar. Ah, pastor, então é mais fácil eu viver uma vida tranquila, sossegada. É mais fácil eu viver uma vida na calmaria. Para que eu quero isto? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente desata essas amarras, quando a gente vai soltando as amarras que nos prendem no marasmo, na mesmice, a misericórdia de Deus, ela vai nos arrastando para perto dele e vai nos trazendo para perto dele. E quanto mais perto de Deus a gente está, mais a gente quer se aproximar. Quanto mais perto a gente vai chegando, menos a gente quer viver na terra e mais desejo nós temos de encontrar com o nosso Cristo. Então eu preciso desamarrar essas amarras. A pergunta que eu faço para mim mesmo: o que é que está me impedindo? O que é que está me segurando? O que é que está travando as minhas pernas? O que é que está prendendo a minha mente, que não me deixa pensar nas coisas espirituais, que não me deixa viver uma vida nova, que não me deixa enfrentar esses problemas, que não me deixa me posicionar como soldado de Cristo? O que é que está me impedindo? Quais são as amarras que está me segurando? Quais são as peias que está travando as minhas pernas e eu não estou sentindo possibilidade de avançar? Pare para pensar um pouquinho comigo. Dentro de poucos dias nós vamos embora. Dentro de poucos dias nós vamos deixar essa terra. Vai ficar tudo para trás. E por que é que nós estamos tão fissurados com as coisas dessa terra? A gente vive o tempo todo trabalhando para comer, para vestir e para beber. Mas Jesus ensinou isso no verso 33 do capítulo 6 de Mateus: buscai primeiro o reino de Deus. O Salmo 128, 127 diz que o Senhor trabalha ao nosso favor enquanto a gente dorme. Deus quer que a gente viva uma vida diferente. Vocês lembram do povo de Israel quando estava na terra do Egito? Quando José se propôs a trazer o seu pai e seus irmãos para a terra do Egito, o velho faraó diz: escolha a melhor terra. O que é que seu pai faz?
meu pai cria gado, então escolha a terra onde tem possibilidade de pastos para gado. E a Bíblia nos deixa claro que José escolhe uma terra por nome Gozém. E na terra de Gozém, Deus estava presente, enquanto o Egito estava enfrentando as pragas que Deus lançava para eliminar aqueles principados. Enquanto tinha trevas no Egito, tinha luz na terra de Gozém. Enquanto a água no Egito estava avermelhada como sangue, a água em Gozém estava potável e boa para se tomar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você, meu querido, se a gente se posicionar, se a gente buscar primeiro o reino de Deus, vai cumprir Mateus 6,33 em nossa vida, vai cumprir Salmo 127, o Senhor vai trabalhar ao nosso respeito, enquanto a gente estiver dormindo. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que você vai estar mais perto de Deus, vai trabalhar menos e suas coisas vai multiplicar. Mas eu preciso me posicionar. Eu preciso me posicionar. Eu tenho que orar mais. Eu tenho que buscar mais a presença de Deus. Eu tenho que pensar mais nas coisas espirituais. Eu tenho que me desconectar um pouco. Irmãos, eu estou tendo uma experiência maravilhosa esses dias. Eu estou desconectado em redes sociais. Estou pegando muito pouco no meu celular. E não tem coisa melhor, irmãos. Eu descobri que existe uma vida fora do celular. Existe uma vida fora das redes sociais. Existe uma vida que você pode pensar. Você pode meditar. Eu fico ali na chácara olhando e vendo as coisas, trabalhando e pensando no céu, pensando assim, eu estou plantando isso aqui, Senhor, mas não sei nem se eu vou comer desse negócio aqui. Porque a vontade de ir para o céu é tão grande, a vontade de voltar para a casa do Pai é tão grande, o desejo de me aproximar de Deus. A gente precisa deixar essas coisas fluir dentro de nós. Vamos conectar mais em Cristo. Vamos trabalhar para nos aproximar dEle. Vamos buscar esse revestimento das armaduras de Deus, para que possamos vencer as ciladas do maligno. O inimigo usa as ferramentas que ele tem disponível. Ao caso que nós oramos agora por aquele irmão, o meio de comunicação, ele me contando, é o WhatsApp. O camarada falando, a mulher falando, e se encontraram. Passou a ser inimigo do WhatsApp? Não, é uma ferramenta extraordinária. Você resolve coisas e mais coisas pelo WhatsApp, aplicativos de banco e etc. Mas nós precisamos de ter isso em segundo plano. Nós precisamos estar mais pertinho de Deus. E acredite, os senhores e senhoras, o aparelho de celular, as redes sociais, não deixa nem a gente orar. Porque nós estamos o tempo todo grudada com aquele negócio. Eu preciso postar, eu preciso responder, eu preciso curtir, eu preciso ver. Nos aproximemos de Deus. Deus tem coisas grandiosas para a nossa vida. Você já pensou? Você já pensou? O que seria da sua vida, o que seria da minha vida, se nós tirássemos pelo menos 2 horas de oração todos os dias? Se nós lêssemos a Bíblia pelo menos 2 horas todos os dias? Onde nós estaríamos espiritualmente, sentindo a presença de Deus? Nós precisamos revestir com a armadura de Deus,
precisamos colocar o capacete da salvação. Precisamos disso. Precisamos nos achegar ao esconderijo do Altíssimo, ter segurança de que Ele está cuidando de você nos mínimos detalhes. Ele está cuidando de nós, está cuidando da sua alma, cuidando da sua família, cuidando dos seus sentimentos. O Senhor Deus nunca para, está cuidando de nós. Mas eu preciso me posicionar. Aquilo que eu tenho que fazer, eu preciso fazer. O posicionamento que eu preciso, eu tenho que ter esse posicionamento. Porque Ele não vai se posicionar por nós. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que possamos nos posicionar e revestir da armadura de Deus. Que possamos enfrentar a vida sem medo. Que possamos caminhar sem ter nenhum tipo de medo. Porque sabemos que o Senhor Deus está conosco, está nos guardando. Mas veja bem, se você ler o Salmo 91, você vai perceber isso. Que essa proteção de Deus é para quem está debaixo da sombra do Onipotente. Leia o Salmo 91 para você ver. A proteção, ela está para aqueles que estão debaixo da sombra do Onipotente. Se não estiver debaixo da sombra do Onipotente, vai dar problema. O inimigo da nossa alma quer nos destruir todos os dias. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 5, verso 8, ele diz que o inimigo está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que o papel do inimigo é matar, roubar e destruir. E ele usa as ferramentas que tem para implantar no coração das pessoas a sua ideologia. Eu descobri esses dias, lá na casa da minha sogra, que existe uma série por nome de Lúcifer, e que o Lúcifer é bonzinho, ele é maravilhoso, ele se relaciona, o inimigo usa as ferramentas que está disponível a ele. Olha a imagem que ele coloca na mente das pessoas, que Lúcifer, que nós conhecemos como Satanás, é bonzinho, ele se relaciona, ele se apaixona, e ele entra na mente das pessoas. É por isso que precisa estar com o capacete da salvação, para não deixar essas coisas, essas ideologias malignas atingir. Saiu um filme agora novo, que lançou esses 2 dias, um filme da Barbie. Eu vi alguém comentando esses 2 dias, postando na verdade, o que esse filme está transmitindo para a mente dos nossos jovens e das nossas crianças. Ideologias satânicas, satanismo, ocultismo, LGBTQIA+, infiltrando isso na mente dos nossos jovens, como se isso fosse algo normal. Ele usa a ferramenta que tem. E o que é que nós estamos fazendo? Eu estou vendo crente vestido de rosa para ir assistir essa praga. Está precisando de ler a Bíblia, está precisando se revestir com a armadura de Deus, está precisando criar brio. É preciso observar essas coisas. O inimigo usa a ferramenta que tem e está atingindo a mente das pessoas, está
está faltando revestimento. Símbolos. É normal. Lúcifer é bonzinho. Vá para o inferno, miserável, para você ver o que é bonzinho. Está sendo enganado. Mas ele usa as ferramentas que tem. E sabe o que a gente faz? A gente senta no banco da nossa casa e assiste. Coisa mais linda. Enquanto você assiste, presta atenção que não é coisa. Finalizo agora. A nossa batalha ela é espiritual. Só que o inimigo da nossa alma, ele abre portas de ilegalidade. Ele usa uma imagem física para transmitir uma informação que não está no campo da matéria, para atingir a nossa mente que não é palpável. O inimigo, ele abre a porta dentro da sua casa, dentro da minha casa, se eu não tiver cuidado, e manda as mensagens para a minha mente, para o meu coração, e eu vou aceitando e vou me alimentando daquilo. Ele está guerreando e eu estou sendo passivo. Ele está atingindo o meu coração, atingindo a minha mente, atingindo a minha casa, atingindo a minha família, e eu estou passivo, sentado, tranquilo da vida, e ele está trabalhando, ele está guerreando, e está destruindo a minha casa. Vamos buscar o revestimento espiritual. O Senhor Deus falou comigo esses dias. E nós vamos fazer uma campanha aqui na igreja. Ainda não defini a data. Mas chegou o tempo de nós entrarmos para o nosso quarto com a nossa família, e chegou o tempo de fechar a porta. Chegou o tempo de colocar a nossa família dentro do quarto e fechar a porta. E nós vamos fazer, porque não dá mais para a gente deixar o inimigo da nossa alma brincar, sorrir da nossa cara, e nós estamos aqui passivos. Vamos cuidar, cada um cuidando da sua casa, cada um cuidando da sua família, cada um fechando as brechas. O que foi que Neemias fez quando chegou na cidade destruída? Restaurou os muros, restaurou as portas e fechou as fendas. Chegou o tempo de nós fechar a porta, procurar onde é que está a fenda, fechar as fendas, e só sair do nosso quarto quando o Senhor bradar ao nosso coração, falar como nós devemos nos comportar. Jesus está voltando para buscar a sua igreja.
Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E nós não podemos perder o céu. Nós precisamos voltar. Nós precisamos estar perto de Deus. Nós precisamos nos aproximar do Espírito Santo. Nós precisamos, a nossa casa, a nossa família precisa estar mais perto de Deus. Precisamos voltar a sentir a presença do Espírito Santo. Quando a gente estiver dirigindo, quando as irmãs estiverem lavando a louça, fazendo o almoço, quando a gente for para a cama, quando estiver vindo à igreja, nós precisamos ouvir e sentir a presença do Senhor. Precisamos buscar essa sensibilidade espiritual, para que Deus possa falar conosco e mudar a nossa história, mudar a nossa vida. Que Deus abençoe vocês, que possamos buscar esse revestimento, que possamos caminhar em direção ao oceano do Espírito. Mas não se contente com a água apenas no tornozelo, não se contente com a água no joelho, não se contente com a água na cintura, não se contente com a água nos peitos, se contente em mergulhar em águas profundas, em descer um pouco mais na presença de Deus, em navegar em águas profundas do Espírito. Vamos trabalhar para isso. E isso a gente faz aqui na igreja, mas vamos fazer muito mais na nossa particularidade, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso quarto. Vamos tirar um período de oração, vamos passar um tempo de joelhos dobrados, vamos desconectar do mundo virtual, vamos nos desconectar das coisas e vamos nos conectar no Espírito Santo. Ele vai te encher, Ele vai nos encher, e nós vamos começar a transpirar a presença do Espírito Santo. Nós vamos começar a transbordar a presença do Espírito Santo. Nós vamos começar a ver, nós colocar as mãos e as pessoas serem curadas, nós levantar as mãos e os espíritos baterem em retirada. Nós vamos começar a ver o mover de Deus dentro de nós, dentro da nossa vida, nos nossos sentimentos. Nós vamos começar a sentir a presença do Espírito Santo, que é o que mais importa para a gente. É o que mais a gente quer, é a presença do Espírito Santo. É ouvir Deus falar conosco. É ouvir o sussurrar do Espírito Santo aqui no nosso ouvido. Quando a gente começar a ouvir isso, a nossa vida será mudada. E nós vamos nos apaixonar cada dia mais pela presença do Espírito Santo de Deus. Feche os teus olhos. Coloque a mão no seu coração, se possível. Querido Espírito Santo, o Senhor que nos alegra, o Senhor nos faz sentir a alegria da salvação. É o Senhor quem nos direciona. É o Senhor quem traz a paz para os nossos corações. É o Senhor que nos faz andar de cabeça erguida. É o Senhor que nos faz levantar de madrugada para buscar a sua face. É o Senhor que enche o nosso peito e nos faz gritar aos quatro ventos que o Senhor Jesus é o nosso Deus. É o Senhor que move, é o Senhor que trabalha com os nossos sentimentos. Espírito Santo, nos ajuda. Nós precisamos tanto da Tua presença.
Espírito Santo, eu estou tão frio, eu estou tão gélido, eu preciso tanto da tua presença, eu preciso sair desse marasmo espiritual, eu preciso romper essa barreira, eu preciso orar mais, eu preciso louvar mais, eu preciso ler mais a tua palavra, eu preciso meditar mais, eu preciso me aproximar mais, eu preciso, Pai. Acredito que os meus irmãos também precisam, e só o Senhor pode proporcionar essas coisas a nós. Pai, está sendo difícil desatar as amarras, está sendo difícil jogar as coisas para fora, está sendo difícil deixar os sentimentos, está sendo difícil deixar os pensamentos que perturbam a nossa mente, está sendo difícil. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a romper essas barreiras, nos ajuda, Senhor, a romper essas dificuldades, esses embaraços, e coloca dentro de nós a tua alegria, coloca dentro de nós a tua paz, coloca dentro de nós o teu gozo, coloca dentro de nós a esperança por dias melhores, coloca dentro de nós o desejo, a vontade de nos aproximar de Ti. Coloca dentro de nós, Senhor, nos dê um empurrãozinho, nos ajuda a vencer, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos sentir a Tua presença, nós queremos chorar pelas madrugadas, nós queremos chorar quando nós estivermos dirigindo o nosso carro, nós queremos chorar quando estivermos na nossa casa, nós queremos chorar quando estivermos vindo à igreja, nós queremos chorar de alegria, de sentimentos por Tua presença. Nós queremos voltar a sentir a Tua presença. Ajuda-me, ó Pai, ajuda a Tua igreja, não nos deixe ficar desta maneira. Renova dentro de nós o espírito reto, renova dentro de nós o desejo pela salvação. Nos dê, Senhor, revelação com os céus, nos dê revelação com os céus. Revela o céu para minha casa, para minha família, revela o céu para as famílias da Tua igreja. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém.